Olá, prezados irmãos em Cristo, demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. Há uma pergunta que muitas pessoas têm feito através dos tempos, e essa pergunta é: pode o ser humano conhecer Deus? Pode o ser humano conhecer Deus? É impossível, meus prezados irmãos e amigos, conhecermos uma pessoa sem termos alguma informação a respeito dela. O mesmo raciocínio se aplica a Deus, ou seja, sem a sua revelação, nada saberíamos sobre ele. Alguém já disse que a Bíblia não concebe a revelação como uma simples transmissão de informações divinamente garantida, mas antes como a vinda pessoal de Deus aos indivíduos para se tornar conhecido deles. Gênesis capítulo 35, versículo 7, e Êxodo capítulo 6, versículo 3 e ainda Gálatas capítulo 1, versículo 15. Portanto, ao se revelar, Deus deixou transparecer características próprias do seu ser, que os teólogos chamam de atributos divinos. Romanos capítulo 1, versículo 20. O primeiro atributo que nós queremos falar nesta manhã é: Deus é eterno. No Salmo 90, versículos 1 e 2, lemos: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Os irmãos podem ler também Gênesis capítulo 21, versículo 33 e o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28. O teólogo Luiz Berkoff define a eternidade como a perfeição de Deus, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. Assim, Deus é eterno porque nele não existe nem tempo nem início de ser. Ele é o eterno eu sou, e seu presente é a eternidade. Deus também é imutável. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, está escrito: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vou repetir: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os irmãos podem ler também Tiago, capítulo 1, versículo 17. Por imutabilidade de Deus, entende-se que ele não conhece qualquer alteração no seu ser. Algumas passagens bíblicas parecem contradizer a imutabilidade de Deus, como, por exemplos, Gênesis capítulo 6, versículo 6, Êxodo 32, versículo 14, e também livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 10. Os irmãos podem ler depois. Mas o arrependimento de Deus não indica uma mudança arbitrária em seus planos, antes indica uma atitude de sua parte em resposta ao comportamento humano. Então Deus promete fazer alguma coisa, punir alguém, mas se essa pessoa ainda em tempo se arrepender, ele então deixa de punir aquela pessoa. Então não foi Deus quem se arrependeu, não foi Deus quem mudou, mas a pessoa que mudou. Assim, só o homem é quem peca e depois se arrepende do mal que fez. Quando a palavra se aplica a Deus, significa que ele bondosamente retém a punição que os homens mereciam, sendo-lhes gracioso. Deus também é onipotente. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 está escrito: Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. Vou ler de novo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Os irmãos podem ler também Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Todo-Poderoso, El Shaddai no hebraico, era o nome empregado por todos os povos do Oriente Médio para se referir a Deus, para descrever Deus. Assim, a onipotência quer dizer o ilimitado poder de Deus para fazer tudo quanto não seja inconsistente com a sua natureza, caráter e propósito. Os irmãos podem ler Gênesis capítulo 18, versículo 14. O teólogo Langston ensina que a onipotência de Deus pode ser moral e física. A onipotência moral de Deus é a que se refere a Ele próprio, ao próprio Deus. E a onipotência física que se relaciona com a criação. Por isso é que diz no início da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por onipotência moral, entende-se que Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal e nem sequer pode ser tentado. Vou repetir. Por onipotência moral de Deus, entende-se que Ele é tão poderoso, que Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal e nem sequer pode ser tentado. Devido à sua própria natureza santa e pura, Ele não pode mentir, não pode enganar, nem deixar de cumprir os seus planos. Mas, meus amados irmãos e diletos amigos, pessoas de modo geral que estão ao alcance da nossa voz e imagem, como já dissemos, Deus também é onipresente. No Salmo 139, versículos 7 e 8, nós lemos. Salmo 139, versículos 7 e 8. O salmista então pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Assim como Deus é ilimitado quanto ao tempo, Ele também é ilimitado com relação ao espaço. Onipresença não significa que a pessoa de Deus está espalhada pelo universo como se uma parte estivesse aqui e outra ali. Onipresença significa que todo o seu ser está em todas as partes. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, está escrito, Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada escapa à percepção divina. Ele está sempre alerta a tudo o que acontece no universo. E prestem atenção, Ele sabe onde há verdadeira fé. Ele sabe onde há verdadeira fé e onde há apenas concordância intelectual. Assim, Deus também é onisciente. No Salmo 139, versículos 1 e 2, Davi declara: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Eu vou ler novamente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e sabes quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Já disse um estudioso da Bíblia, um teólogo, que Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas, todo pensamento e todos os pensamentos, todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a lei e todas as leis, todos os sentimentos, todos os desejos, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, vida,
morte, bem, mal, céu e inferno. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Finalmente, meus prezados irmãos e diletos amigos, o Deus Todo-Poderoso, Criador, é o mesmo Deus Salvador. O Deus do Velho Testamento é também o Deus do Novo Testamento, é o Deus eterno. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, João capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vou ler mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para João, o Verbo, ou Logos, é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens através da encarnação e sacrifício na cruz, isto é, de Jesus Cristo. Sendo Deus, o Logos é a perfeita expressão de Deus. João 14 e versículo 9. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus declara, João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O fato de que o nome de Jesus é mencionado junto com o de Deus Pai, como a fonte una da vida eterna, significa que eles são iguais. O fato de que o nome de Jesus, neste texto lido, é mencionado junto com o do Deus Pai, como a fonte una da vida eterna, significa que eles são iguais. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, isto é, a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, João 1, versículo 14, diz assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. E o Verbo, isto é, Jesus Cristo, Deus se fez carne através de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus é a glória de Jesus Cristo. Portanto, meus prezados irmãos e diletos amigos, em Cristo vemos a realidade da glória divina, o zelo de Deus em se aproximar dos homens, mesmo sendo pecadores. Enfim, em Jesus Cristo, nós poderemos conhecer Deus e que Ele nos abençoe. Amém.